Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. A Diretoria de Estudos Sociais do IPEA publica semestralmente análise dos programas sociais do governo. A edição deste semestre aborda as principais políticas públicas para a juventude. E o gargalo é grande. Os jovens brasileiros apresentam muitas necessidades que precisam ser atendidas. Cerca de 51 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos convivem com questões especialmente dramáticas, como consta na pesquisa. Nossos jovens enfrentam diversos problemas, como a escola com currículos longe da realidade, falta de ensino profissionalizante, apesar do governo prever a criação de mais de 200 escolas, o desemprego e ainda vivem à mercê da violência das ruas. O IPEA reuniu análises sobre juventude no âmbito do governo e identificou algumas lacunas e desafios a serem enfrentados. Para tratar desse assunto, convidamos uma das organizadoras do estudo, a pesquisadora do IPEA, Luzeni Aquino, e o secretário nacional da Juventude, Beto Curi. Nesse primeiro bloco, vamos abordar a questão da violência entre os jovens e também esse boom juvenil que vemos nas ruas. Começo perguntando para a pesquisadora Luzeni Aquino. A onda jovem das décadas finais do século passado já terminou? A juventude é um problema atual e ao longo prazo vai diminuir? Como que é essa questão, Luzeni Aquino? Bom, Ricardo, na verdade, a onda jovem ainda é um processo social que estamos experimentando no Brasil e em diversas partes do mundo. De fato, a onda jovem foi identificada no mundo inteiro nas décadas finais do século XX, mas e está relacionado com o fato de que houve um crescimento expressivo do grupo populacional jovem, não é? Essa onda jovem, esse movimento de crescimento do grupo jovem na população, ele já está sofrendo um arrefecimento. No Brasil, inclusive, isso já é notado, não é? Se a gente comparar a proporção de jovens na população brasileira na década de 80 e agora, houve um crescimento em termos absolutos, né? Eram 35 milhões de jovens na década de 80, hoje são 51 milhões. Mas, em termos proporcionais, já está havendo uma diminuição da participação dos jovens na população brasileira. Enfim, os dados do IBGE indicam que em 2050, a proporção de jovens, que hoje é de cerca de 28% da população, já será algo em torno de 19%. Então, a onda jovem, ela já se configurou, ainda estamos vivendo esse momento, mas ele tende a se arrefecer, a passar em função do envelhecimento populacional. Agora, aqui na pesquisa do IPEA, vocês usam alguns termos como socialmente ajustado, né? Como que seria esse socialmente ajustado também? Pergunta aí o Beto Curi, secretário nacional de Juventude. Socialmente ajustado, como que seria esse jovem? Eu acho preferível que a Luzeni fale um pouco mais sobre o conceito que foi utilizado na publicação. Nós do governo trabalhamos com aqueles jovens que têm, por exemplo, uma vida educacional regular correta, uma trajetória correta. O jovem que passou pelo ensino fundamental, está no ensino médio ou chegou no ensino superior, ou que estejam trabalhando, quer dizer, nós temos trabalhado com um conceito de jovens que estão incluídos e que jovens que estejam excluídos, seja da escola, seja do mercado de trabalho, seja do acesso aos bens culturais, até para que nós possamos estabelecer políticas públicas que assegurem a essa parcela da juventude que vive excluída, possamos garantir-lhes a oportunidade de se incluir. Esse socialmente ajustável, como que é esse termo? Por que vocês usaram socialmente ajustável, ajustado? Bom, na verdade, utilizamos esse termo para nos referirmos mais a uma expectativa da sociedade em relação aos jovens. Não é? É muito comum tratar o jovem como um problema, por conta de vivências que são muito características da vida jovem, como, por exemplo, a questão da violência, a questão do convívio com drogas, do abuso de drogas.
Enfim, então, desse prisma, é muito comum que a juventude seja tematizada como um grande problema social. Por outro lado, também sempre foi muito comum tratar a juventude como uma fase preparatória para a vida adulta. Não é? Então, se tratava de investir no jovem através da formação escolar, através da oferta de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, para que ele fosse um adulto produtivo. Então, o foco nessa abordagem, que ainda é muito presente na sociedade, né, no mundo todo, era na transição para a vida adulta, na passagem da infância para a vida adulta. Nesse sentido, o termo socialmente ajustado está relacionado a esse tipo de expectativa, não é? De que o jovem, por esse processo de formação, o jovem possa incorporar os papéis característicos do mundo adulto. Trabalhador, pai de família, cidadão participante, ativo. É nesse sentido que ainda existe uma expectativa muito forte da sociedade sobre o jovem no desempenho, né, de papéis sociais consagrados. Ok. Na pesquisa vocês chegaram à conclusão que os jovens se interessam por educação, trabalho, oportunidades de cultura e lazer, né? No entanto, também a gente vemos nas ruas aí a ociosidade e a violência, né? As gangues, enfim. Como que vocês veem essa questão aí? O senhor lá da Secretaria de Juventude e também a pesquisadora. Eles se interessam, no entanto, a ociosidade está aí. Quer dizer, faltam oportunidades para lazer, cultura e essas questões? Eu acho que é importante, primeiro, uma questão que a Luzeni abordou, que é correta, de muitas vezes a juventude ser enxergada como problema. Acho que é um paradigma que precisa ser modificado. Se por um lado nós temos o problema da violência muito presente entre os jovens, é um problema que não é só da juventude, é um problema da sociedade brasileira, é um problema da desigualdade social, e evidentemente que ela, na juventude, ela também está presente e existe. Eu entendo, Ricardo, que primeiro, identificar que os jovens se organizam, se agrupam, se juntam, formam suas tribos, suas turmas. Alguns utilizam essas formas de organização para a galera, para gangue, mas existe um sem número de mecanismos de organização da juventude e de formas de organização extremamente positivas. Por exemplo, eu tenho falado que há algum tempo atrás, quando se pensava em movimentos juvenis, você pensava no movimento estudantil. Hoje o movimento estudantil ainda tem uma importância de formas de organização dos jovens, mas não mais só. Você tem jovens que se organizam para defesa do meio ambiente, para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, para fazer trabalho de inclusão digital, para fazer trabalho de qualificação profissional ou de questões culturais. Quer dizer, uma pluralidade de formas de organização da juventude, que eu diria que é uma forma de engajamento social, não necessariamente político-partidário, extremamente positivo na realidade do Brasil moderno. Ok, no próximo bloco aí a gente continua com o Luzeni Aquino. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Você pode ter a pesquisa completa sobre juventude em breve no site www.ipea.gov.br. Continue conosco. No próximo bloco, o tema Educação para Jovens. Já? Não. Voltamos com o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. Eu começo perguntando para a pesquisadora Luzeni Aquino e peço também os comentários do secretário nacional de Juventude, Beto Cury. Boa parte dos jovens estão fora da escola mesmo sem ter completado o ensino fundamental. A que se deve isso? Bom, esse quadro realmente eu acho que ele é dramático. Acho que resume o drama da juventude brasileira, né? O fato de termos um expressivo número de jovens, mesmo dos jovens mais nas fases, né, mais enfim, iniciais da juventude, de 15 a 17 anos, fora da escola. Isso realmente é um problema grande, que está relacionado aos problemas da própria escola, mas também está relacionado a dinâmicas que estão para além da escola, não é? O país conseguiu, né, nos últimos anos,
universalizar o ensino fundamental. A maior parte das nossas crianças, né, de até 14 anos de idade, está na escola. Mas a gente enfrenta um problema de defasagem escolar, de retenção, um problema de fluxo na escola. Isso se reflete nas idades, né, posteriores. Então, boa parte dos jovens de 15 a 17 anos está na escola, é um número que chega muito próximo de 80%, mas a maior parte deles não está no ensino médio, por exemplo, que é o ensino adequado para a sua idade. Defasagem de idade com a idade séria. Então, muitos desses jovens de 15 a 17 anos, para falar apenas desses, ainda estão frequentando o ensino fundamental. Então, claro que você tem problemas aí, né, de progressão escolar que estão relacionados com a dinâmica da escola, com como essa escola opera, com os processos de formação e, inclusive, de avaliação escolar. Mas a gente não pode esquecer dos graves problemas que restringem a frequência à escola das pessoas no país, que estão relacionados com as desigualdades sociais muito grandes, com a falta de infraestrutura. Em muitos lugares, né, você não tem escola disponível. No meio rural, não é preciso citar que para frequentar a escola as pessoas dependem de transporte escolar. Em muitos casos, isso é falho. Então, quer dizer, embora a escola seja o espaço privilegiado para a formação do jovem, e não apenas para a formação para o mercado de trabalho, mas para a formação para a vida cidadã, para a vida adulta, né? Formação para a vida no sentido mais amplo, a gente enfrenta problemas muito grandes para conseguir que os nossos jovens frequentem a escola e tenham sucesso na escola. Uma escola que seja motivante e que realmente, né, ofereça toda essa capacitação que se espera dela. O secretário nacional de Juventude, Beto Cury, tem alguns números, inclusive, sobre isso, né, os jovens fora da escola. E quais os motivos que esses jovens estariam fora da escola, no seu ponto de vista? Acho que a Luzeni resumiu bem o problema da grande quantidade de jovens com uma brutal defasagem de idade séria e muitos deles fora da escola. Com a universalização da educação, que a própria Luzeni se referiu, e com algumas ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo federal, por exemplo, a substituição do financiamento da educação fundamental agora pelo novo Fundeb, né, o financiamento da educação básica, vai abranger aí, que amplia o financiamento para a educação infantil e também para o ensino médio e amplia os recursos destinados à educação. A tendência é que esses problemas daqui para frente vão gradativamente reduzindo, né? Mas o que não podemos é esquecer o passivo, ou seja, aquele contingente de milhões de jovens que tem uma defasagem de idade séria, que já estão fora da escola e que possivelmente não voltarão. Por exemplo, entre 18 e 29 anos, nós temos aproximadamente 9 milhões de jovens que estão fora da escola e sem ensino fundamental. Então é preciso que haja ações fortes por parte do Estado brasileiro para assegurar que esses jovens tenham a possibilidade de voltar para a escola, de retomar seu ciclo educacional normal. Ok, na pesquisa do IPEA, inclusive, consta que os jovens questionados sobre isso têm vontade de voltar a estudar, né? Uma pergunta pertinente talvez seria: a escola está sendo agradável, está sendo atrativa para os jovens? A pesquisa constatou algo nesse sentido e também como o senhor vê essa questão? Bom, nós não investigamos essa questão da atratividade da escola, mas avaliamos e recuperamos algumas avaliações feitas, né, de opinião feitas com os jovens sobre a escola. E, em geral, a escola ainda é muito valorizada pelo próprio jovem como mecanismo de mobilidade social, como mecanismo de inserção, como espaço de sociabilidade. Então, a escola ainda goza, apesar dos vários problemas, a escola ainda goza de uma representação muito positiva junto aos jovens. Eles querem voltar para a escola, esses que estão fora sonham em voltar. Mesmo quando saem, ainda sonham em voltar. E muitos deles voltam. E voltam uma vez, abandonam e voltam uma segunda vez. E, às vezes, continuam tentando ainda pela terceira vez. Agora, o problema é que quando você abandona, né, você cai no problema da defasagem e aí você entra num ciclo, né, a repetência, e aí isso é desestimulante, não é? Por que isso, secretário, no seu ponto de vista? Por que o jovem não está na escola e, ao mesmo tempo, ele é motivado? Quer dizer, ele gostaria de estar, né? Mas eu sou otimista, Ricardo. Eu sou otimista e acho que, assim, só continuando um pouco, porque nós estamos tratando do tema do problema da evasão escolar. Se você pega o Programa de Desenvolvimento da Educação, que foi lançado ano passado, que aporta mais recursos, que investe na qualidade, que estabelece um piso para os profissionais da área, né, que amplia os investimentos, tudo isso leva na melhoria da qualidade da educação. E acho que tem uma segunda questão que é importante destacar.
combinação, a volta, a valorização do ensino médio profissionalizante, do ensino médio tecnológico, isso certamente motivará a ampliação dos centros federais de ensino tecnológico, os Cefetes, né, são mais de 200 que serão construídos. Certamente isso motivará mais jovens a retornarem à escola, porque não dá para pensar um jovem de 18 a 29 anos se você não combinar essa dimensão da educação regular, com a qualificação e com a preparação para o mundo do trabalho, certamente você terá uma escola dissociada da vida e da expectativa e da ansiedade que os jovens têm. Fora a escola, outros meios que levam à educação do jovem, nós temos aí a família, inclusive um senador estava reclamando essa semana aí que a família está se acabando, né? A opinião dele. Nós temos a escola, a família, talvez a igreja, enfim, quais os outros educadores aí? Cara, é muito difícil você estabelecer isso, porque hoje nós vivemos uma situação de organização social que grande parcela dos jovens de 17, 18, 19 anos já são pais ou mães de família, já são chefes de família, já trabalham. Então, é difícil você pensar hoje o jovem com a família tradicional de alguns anos atrás, que se tinha uma vida regular, de uma trajetória normal, porque boa parte deles já são pais e mães muito cedo. Foi interrompido. A pesquisa chegou a alguns dados também sobre essa questão, não? Bom, também não investigamos especificamente essa questão, mas o que se sabe é que não apenas, né, durante a juventude, nessa passagem para a vida adulta, o jovem está abandonando o espaço de convivência familiar, né, em busca de novas referências, em busca de uma nova identidade, como também se sabe que as instituições tradicionais, elas vivem uma crise, né, uma crise de papel social. Paradigmas, né? Exatamente. Então, a família hoje não é mais a família, né, de meados do século passado, não desempenha o mesmo papel que desempenhava. Esse papel de formação, né, e de garantir uma trajetória absolutamente estável de transição para a vida adulta. O mesmo acontece com a escola, a gente já tratou disso. Então, quer dizer, nesse cenário, e em que os jovens, né, muito cedo se precipitam na vida adulta, muitos deles, inclusive pela premência, né, da sobrevivência, muitos deles, ainda que não na condição de chefe de família, mas têm que trabalhar para contribuir para a sua própria família de origem. Então, nesse cenário, outros espaços eu acho que são muito importantes. Eu não digo especificamente para a formação, mas para a vivência e para o exercício da sociabilidade jovem, né? Então, eu retomo a ideia, né, que o secretário Beto Curi citou anteriormente, né, os grupos de jovens, as várias formas de mobilização jovem hoje em dia, eu acho que elas, em vários aspectos, elas suprem essa carência de referências e de espaços de formação e de constituição dessa nova identidade, né? Ok. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR, a TV do Governo Federal. No próximo bloco, as ações e políticas de governo no tocante à juventude. Bom, secretário nacional de Juventude Beto Curi, como o jovem pobre está inserido na sociedade brasileira, em cultura, educação, trabalho? Como o jovem está inserido, eu prefiro abordar do ponto de vista de como o governo está enxergando essa necessidade de investimento em programas e em políticas públicas para assegurar que uma boa parcela da juventude tenha a oportunidade de se incluir. Nós temos feito, por exemplo, o ProJovem, que é destinado exatamente àquele público que nós falamos agora há pouco, jovens que estão fora da escola, que não têm nem ensino fundamental. É um programa que eleva a escolaridade, que trabalha com a qualificação profissional, exatamente por compreender que essa
combinação dessas duas dimensões de forma integrada é essencial para motivar, inclusive, o jovem a voltar para a escola, a retomar seu ciclo educacional, se qualificar e ter melhores oportunidades no mercado de trabalho. Bom, fora o ProJovem. O ProJovem é um programa que já existia e ele foi ampliado agora, né? Tem outros programas referência para o jovem, que até para a gente estar divulgando aí para a juventude saber que existe, enfim. Tem. O ProJovem, ele foi ampliado a faixa etária de 18 a 24 para 18 a 29, foi ampliado o nível de escolaridade, que era só o segundo ciclo do ensino fundamental e agora é todo o ensino fundamental, e ampliado o tempo de duração de 12 para 18 meses, e é pago um auxílio financeiro de R$100 a esse jovem. Além do ProJovem, eu posso citar o ProUni, que é um grande programa de ampliação de vagas, com bolsas públicas em escolas de ensino superior particulares para jovens oriundos da escola média pública, do ensino médio público. Já são quase 300 mil jovens. Eu te diria que a grande novidade, uma das grandes novidades que nós temos, né, no mandato do presidente Lula, é exatamente o Estado brasileiro começar a enxergar a sua juventude não apenas como transição, como se referiu a Luzeni, mas como um segmento social e o jovem como sujeito de direitos, protagonista e agente importante de qualquer projeto de desenvolvimento do país. Agora, na pesquisa do IPEA, ficou constatado também que há uma certa desarticulação entre algumas políticas. É isso, Luzeni, aqui eu imagino, o MEC trabalha com juventude, também o Ministério da Justiça com o PRONASSE, o Ministério do Desenvolvimento Social. Como que o IPEA viu essas políticas? Bom, Ricardo, o recorte juventude, como tema de visibilidade, né, ele é relativamente recente, né? A Constituição da Secretaria Nacional de Juventude, né, são 3 anos, juntamente com o Conselho e o programa, o ProJovem, é relativamente recente. Mas essa é uma estratégia de garantir visibilidade à temática juventude. Né? Uma tentativa de organizar as ações políticas? Também, claro. E foi também... Novas ações, inclusive. Isso, exatamente. E também foi uma opção, não é? O programa, ele foi uma opção por eleger dentro da juventude, um público prioritário para atuação, visando esses objetivos que o secretário Beto Cury já nos contou. No entanto, né, áreas tradicionais de atuação governamental lidam com o público jovem desde sempre. Né? A saúde lida com o público jovem. A educação lida com o público jovem. A justiça, na área, né, da execução penal, e aí eu não estou falando da política do Ministério da Justiça, mas lida com o público jovem. Então, quer dizer... PRONASSE, enfim. Também, claro, agora, né, o programa é recente. Então, as várias áreas de atuação governamental lidam com o jovem, como lidam com crianças, como lidam com idosos, como lidam com mulheres. E a questão, e eu acho muito importante, isso eu acho que é das coisas mais relevantes desse novo aparato institucional que dá visibilidade ao tema juventude, é exatamente buscar inserir a preocupação com o jovem e as suas especificidades e as suas questões dentro dessas outras políticas, que sempre lidaram com a juventude, muitas vezes sem esse olhar especial, né? Sem compreender o que faz o jovem, o que é característico da condição juvenil. Dentro da saúde, por exemplo. Então, o jovem, que é uma fase da vida das mais saudáveis, né? O jovem raramente é atendido no sistema de saúde, mas quando é exatamente em decorrência da violência, em decorrência de agressões e acidentes de trânsito. E a saúde tem que lidar com esse jovem. Mas também tem que lidar com esse jovem na área de saúde sexual e reprodutiva, por exemplo. E tem que abordar esses temas de uma forma que faça sentido para os jovens, que seja significativa para os jovens. Seja compreensiva pelos jovens. Seja compreensiva. E assimilada. Exato, para que isso se torne uma nova rotina no seu próprio comportamento. Agora, o cidadão que está com os jovens dentro de casa, por exemplo, ele tem lá um de 13, um de 15, 17 anos, está na escola regularmente, mas tem um período que... a ociosidade, isso preocupa muito as famílias brasileiras por não ter não tem emprego e também, acredito, quero ouvir de vocês, aonde o jovem deve ir depois da escola? Olha, eu vou te dar um dado interessante, apesar de que percentualmente o índice de desemprego é um indicador social preocupante entre a juventude. Se você pegar o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego do Ministério do Trabalho, o CAGED, até julho do ano passado, entre janeiro de 2003 e julho do ano passado, foram gerados 5.900.000 empregos de carteira assinada no Brasil. 5.600.000 eram para jovens até 29 anos. Portanto, há uma demanda no mercado. Numa situação da economia em expansão, como está ocorrendo, de geração de novos postos de trabalho, é essencial
que o Estado brasileiro invista mais fortemente em políticas que assegurem formação profissional, elevação de escolaridade, inclusão digital para esses jovens, que possibilitará a ampliação das ofertas de mercado de trabalho para essa juventude. Bom, a gente só tem um minuto, eu gostaria que vocês encerrassem fazendo um saldo positivo e um negativo da juventude, começando aí pela Luzeni, pode ser? Claro. Bom, Ricardo, eu acho que um dos aspectos mais interessantes que o nosso estudo revelou é que a juventude brasileira hoje ela é muito plural. Não é? Tratar o jovem, tratar a juventude como todo o contingente de 15 a 29 não reconhecer todas as questões que... As diversas juventudes, todas as questões que dão especificidades a esses jovens. Então, temos o jovem rural, temos as jovens, as meninas jovens, temos as jovens mães, temos o jovem que é inserido, né, em formas de produção cultural, temos o jovem atuante em movimento estudantil, temos o jovem da mobilização ecológica. Então, assim, essa pluralidade das juventudes brasileiras, eu acho que é a grande saldo positivo, né, de todo esse processo de visibilização da nossa juventude. E eu acho que é exatamente essa questão da pluralidade que demanda cada vez mais atenção por parte dos poderes públicos. Bom, secretário, um ponto negativo e um negativo, e nós temos que encerrar, hein? Um positivo e um negativo. Acho que o positivo é o fato do Estado brasileiro estar reconhecendo a juventude como um segmento social e ampliando, tentando assegurar que o Estado brasileiro incorpore definitivamente nas políticas públicas a juventude e o jovem como sujeito de direitos. O negativo é que a nossa dívida social é muito grande, caminhamos nesses 3 anos muito, mas temos uma longa trajetória pela frente. Não podemos parar no meio do caminho. Ok, muito obrigado. Eu agradeço a presença da pesquisadora do IPEA, Luzeni Aquino, e também do secretário nacional de Juventude, Beto Cury. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA.